Bom dia, turma, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam bem. A nossa aula de hoje vai ser uma espécie de revisão dos nossos conteúdos do capítulo 2 e vamos realizar também as correções das atividades do capítulo. Bom, nessa imagem, essa primeira atividade, ela pede que você encontre nesse diagrama 6 palavras. A primeira palavra que eu encontrei foi de planta, que é exatamente o tema do capítulo. A segunda que eu encontrei é água, ou seja, a planta ela vai precisar de água para poder se desenvolver, de luz para poder realizar a fotossíntese. A próxima palavra é fotossíntese, que é o meio como a planta obtém seu alimento. E energia. E por último, o sol, que é da onde ela obtém essa energia através do sol. Converse com o professor e os colegas e elaborem uma frase sobre o assunto do capítulo usando as palavras que você encontrou na atividade anterior. Uma das frases que foi possível ser elaborada é a seguinte: as plantas conseguem energia pela fotossíntese. Para realizar esse processo, elas precisam da luz do sol e da água. Que parte da planta é a principal responsável pela fotossíntese? Como foi abordado no início do capítulo, a parte das plantas que vai ser responsável por realizar e por captar a luz do sol, realizar a fotossíntese e captar a luz do sol, são as folhas. Nós vimos lá no começo que, na introdução mesmo do capítulo, ele informa que as folhas são responsáveis por captar captar a luz do sol e realizar o processo de fotossíntese. Qual a diferença entre os ambientes de caixa aberta e caixa fechada em que cresceram as plantinhas de feijão? Bom, eu deixei essa primeira questão, especialmente ela, facultativo para a gente responder ela juntos agora, porque ela precisava, especialmente a primeira, que realizasse o experimento. Mas como a gente não tinha um tempo hábil, eu estou fazendo ela agora com vocês. Quem realizou o experimento de germinação do feijão conseguiria responder essa facilmente. No ambiente em que as sementes foram plantadas e germinaram, receberam a luz do sol. O outro ambiente, as plantas cresceram no escuro. E no terceiro, sem água, nenhuma plantinha germinou. Ou seja, aí, dependendo da quantidade de plantas, é necessário duas coisas. Tanto a questão de luz, como a questão também da água. Como nós podemos observar no pote 3, nenhuma plantinha germinou, ou seja, nenhuma semente se desenvolveu. Deu origem aí a uma nova planta. Qual é a parte da planta de feijão que se desenvolveu primeiro? O primeiro que se desenvolve são as raízes, tendo em vista que elas têm que se fixarem no solo. Depois, em seguida, é o caule, depois as folhas. A ordem seria essa. Ó. Que parte de uma planta você observou ao longo da atividade? Primeiro foram as sementes, que no caso é o feijão em si, que vai dar origem a uma nova planta. As raízes, o caule e as folhas. Nessa atividade, Vitor, ele está regando o seu jardim e ele pede que você leia as frases e circule a frase que explica a importância dessa atividade que Vitor está realizando, que é de regar o jardim. Estou regando as plantas do meu jardim porque a água é importante para os animais presentes no solo. O que torna essa frase errada é a parte que ele diz animais presentes no solo. Ele está regando por causa das plantas e não por causa dos animais que podem ser encontrados, por exemplo, como minhocas. Estou regando as plantas do meu jardim, o terceiro, porque a fonte de energia delas é a água. Bem, nem tanto. A fonte de energia das plantas é a fotossíntese, ou seja, é a luz do sol.
Estou regando as plantas do meu jardim porque a água é fundamental para que elas cresçam e se desenvolvam bem. Sim, está correto. A água é fundamental para o desenvolvimento e crescimento das plantas. Então, faça um círculo na segunda. Aqui ela pede que você observe as imagens e preencha as lacunas. A frase do meio é a frase central, é fotossíntese. A primeira imagem aqui se dá de ver é uma imagem de uma folha. Depois aí temos a parte de terra, que é onde a planta vai fixar suas raízes. Temos o sol, as, as raízes, as sementes, flores e o caule. Preencha o texto com algumas das palavras que você escreveu nas cruzadinhas. A fotossíntese é o processo por meio da qual a planta consegue energia. Para isso, ela usa a luz do quê? Do sol, né, pessoal? E a água que ela absorve da terra, por meio das raízes que ela vai estar absorvendo. As folhas são as principais responsáveis pela fotossíntese. Bem, turma, esse foi o tema da nossa aula. Para aqueles que não puderam participar da live. E um grande abraço. Tchau, tchau.